Antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Feche os olhos, se você puder. Imagine um auditório lotado. Centenas de jovens, bandeiras vermelhas, cartazes, gritos, cantos, batucadas, microfones chiando. Você está num congresso estudantil. Parece caótico, mas na verdade não é. Porque enquanto você olha a confusão superficial, no fundo, nos bastidores, existe alguém que já sabe exatamente como tudo isso vai terminar. Quem vai falar, quem vai votar e quem vai ganhar. Esse alguém tem um nome, se chama UJS, União da Juventude Socialista. Você está ouvindo o Tratorzinho da Juventude, episódio 1, o Centro de Controle. Ao longo das próximas horas, nós vamos mergulhar em como essa organização se tornou de fato o centro de controle do movimento estudantil brasileiro. Mas antes, é preciso voltar um pouco no tempo. A UJS nasceu em 1984 e se você se lembra das aulas de história, este ano foi marcado pelas campanhas das diretas já. Milhões nas ruas gritando pela democracia, contra a ditadura. E no meio desse turbilhão surge a UJS. Jovens organizados, falando em liberdade, em socialismo democrático e em protagonismo estudantil. O discurso era inspirador. Juventude como motor da mudança. Mas havia um detalhe pouco falado. Desde o início, a UJS era braço juvenil do PCdoB. Não era apenas um movimento autônomo, de estudantes indignados. Era uma engrenagem de um partido político que tinha como objetivo muito claro controlar o movimento estudantil nacional. É aqui, ouvinte, já fica o contraste. Porque quando você pensa em juventude socialista, você pensa em debates livres, em gente sonhando com o mundo possível. Mas na prática, desde o nascimento, a UJS tinha outra prioridade: ocupar, dirigir e controlar. E é por isso que, 40 anos depois, ela continua firme no comando. Deixa eu te fazer uma pergunta, já aqui no começo. Você acredita em eleições justas? Aquela que todo mundo tem as mesmas condições, o mesmo acesso, o mesmo peso no voto. Pois é, essa é a promessa da democracia. Mas o que acontece quando alguém controla não só o voto, mas também a fila, o crachás, as atas de reuniões e o microfone, e até a ordem de quem pode falar? A resposta é simples. Você já não tem uma eleição, você tem um roteiro, uma peça de teatro. No movimento estudantil brasileiro, a UJS tem sido a roteirista-chefe dessa peça. Pense na Uni como um avião, na frente o piloto. É o presidente da entidade, aquele que dá entrevista na TV, sobe no palanque, fala em defesa da educação. Atrás vem os passageiros, militantes, vários estudantes, vindo de todas as regiões do Brasil, acreditando que podem influenciar no rumo do voo. Mas lá dentro da cabine, quem segura o volante, quem decide a altitude, a rota, o destino, é sempre a UJS. E é ela quem controla quem embarca e quem não embarca. Quem pode sentar na janela e quem vai no corredor. E principalmente, quem fica de fora, barrado ainda no portão de embarque. Quer concorrer com uma chapa independente? Quer desafiar a hegemonia? Vai bater de frente com a burocracia e muito provável com a força da UJS? É isso que chamamos ironicamente de trator. Eu tentei escrever uma chapa. A gente tinha 300 assinaturas. Tudo certo. Mas quando chegou no balcão de credenciamento, simplesmente disseram que faltava um documento. Um documento que não existia. Fui barrado. Não tinha o que fazer. Você levanta a mão, pede para falar no microfone. A mesa ignora. Se insistir, vem alguém e te empurra. Te chama de provocador. É assim que ele se mantém no controle. Esses relatos não são exceções. Eles aparecem em praticamente
todo o grande congresso estudantil, em todos, apontam para a mesma direção. Um centro de controle que não admite perda de comando. Agora eu quero que você se coloque neste lugar. Você é estudante. Você viajou 2 dias de ônibus para participar do congresso da Uni. Você pagou inscrição, dormiu em alojamento improvisado, aguentou filas para comer, tudo para poder participar da democracia estudantil. Chega na hora e você descobre que a voz não vale nada, que o resultado já estava escrito. Como você se sentiria? Frustrado? Indignado? Ou apenas cansado, prometendo nunca mais voltar? Pois é, muitos estudantes já passaram por isso. E é assim que o JS mantém seu centro de controle ativo, cansando os opositores, isolando vozes opostas e garantindo que o script siga como planejado. Essa foi a primeira camada, a origem da JS, seu discurso bonito, mas sua prática de controle. No próximo bloco, nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Como esse controle se estrutura, como se repete em cada instância e como transformou a Uni e a UBS em instrumentos de uma única força. É aí que você vai entender de vez por que o JS é chamada de centro de controle. Se a primeira parte nós entendemos a origem do JS e seu papel como grande roteirista oculto no movimento estudantil, agora nós vamos abrir um mapa da máquina. A máquina não é expressão, porque o JS constrói ao longo de décadas um sistema meticuloso, burocrático e ao mesmo tempo invisível para se manter no controle. Imagine um tripé. Se você tira uma das pernas, ele cai. Mas se todas estão firmes, ele aguenta qualquer peso. O tripé da JS é formado por 3 bases: Uni, UBS e DCS. Uni. A União Nacional dos Estudantes é o palco principal. É lá que estão grandes decisões políticas, o símbolo histórico, a vitrine. UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é a base de formação, onde tudo começa. O colégio, o grêmio, a primeira experiência política. E por fim, os DCS, Diretórios Centrais dos Estudantes espalhados por todo o país. Se a JS controla os 3, ela controla o sistema inteiro. É como se tivesse a chave das portas da frente, das portas dos fundos e a chave do cofre. O primeiro mecanismo de controle é o credenciamento. Você, estudante, pode achar que a democracia acontece na hora do voto, mas no movimento estudantil a democracia acontece ou deixa de acontecer antes mesmo disso, na fila. Quem controla a mesa de credenciamento controla a base eleitoral. Relatos de diferentes estados mostram um padrão. Delegados opositores chegam com documentos, assinaturas de atas em ordem, mas descobrem que algo está irregular. A assinatura do diretor não vale. A ata não tem o carimbo. A data está errada. Enquanto isso, delegados ligados ao JS passam direto, às vezes com documentos até mais frágeis. É o que um estudante chamou de porteiro do condomínio. Quem é amiga, entra. Quem não é, fica do lado de fora. Eu lembro do condomínio, a gente chegou com toda a papelada certinha. O cara da mesa olhou, sorriu e disse: infelizmente falta um documento. Eu perguntei: qual? Ele respondeu: se eu tivesse que explicar, a fila não anda. Foi isso. Nós não entramos. E adivinha quem entrou logo depois? Uma delegação inteira do JS, sem nenhum problema. Essas práticas repetidas em cada congresso fazem parte de uma engrenagem. O voto só existe se você tem um crachá, e o crachá só existe se a mesa deixar passar. O credenciamento, portanto, é o primeiro filtro do centro de controle. O segundo mecanismo é o controle das chapas. Se você nunca participou de um congresso estudantil, ele funciona assim. Os estudantes se organizam em chapas, como partidos políticos. Cada chapa precisa cumprir uma série de requisitos burocráticos. No papel,
parece democrático. Na prática, a burocracia vira uma barreira. A mesa controlada pelo JS pode indefinir uma chapa opositora por qualquer detalhe, um CPF digitado errado, uma assinatura mal reconhecida, uma data confusa. E quando a chapa ameaça crescer, entra outro recurso, o racha controlado. Estimulam divisões internas na oposição para enfraquecer. Duas chapas pequenas em vez de uma grande. No final, a JS garante que a sua chapa sempre seja a majoritária. Não porque convenceu mais estudantes, mas porque eliminou os adversários antes mesmo do jogo começar. Você já jogou em um campeonato de futebol em que o juiz era também o técnico do time adversário? É mais ou menos isso. No movimento estudantil, o JS joga, apita, define as regras e administra o placar. E a pergunta que não quer calar é: até onde vai o poder de manipular a base eleitoral? Porque se você decide quem pode votar e quem pode ser candidato, você já decidiu quem vai vencer. O terceiro mecanismo é o microfone. Pode parecer banal, mas controlar quem fala em um congresso é tão importante quanto controlar quem vota. Estudantes relataram que as mesas dirigidas pelo JS escolhem a dedo quem pode se inscrever para falar. Favoráveis, sempre. Contrários, quase nunca. Quando um opositor insiste, a palavra é cortada, ou então alguém da militância entra em ação. Gritos, vaias, empurrões. O que deveria ser um espaço de debate vira um espaço de intimidação. E convenhamos, se você nunca consegue falar, como você vai convencer alguém do seu lado? O microfone vira uma arma e o JS sabe muito bem como usar. Estudante da Unicamp. Eu levantei a mão 3 vezes, pedi para falar. Quando chegou a minha vez, a mesa disse: encerrada a inscrição. 5 minutos depois, outro militante da JS foi chamado. Eu reclamei. Resultado, me tiraram da sala sob vaias. É assim que eles fazem. Esse depoimento é um entre dezenas. É reforçar a lógica. A palavra não é livre, é controlada. O palco não é aberto, é restrito. O centro de controle não está só no voto, está em cada detalhe. Quem fala, quem cala, quem entra e quem sai. Então vamos recapitular o mapa da máquina até aqui. Credenciamento, filtra quem entra. Chapa, filtro de quem concorre. Microfone, filtro de quem fala. Percebeu a lógica? É como se o JS tivesse cadeados diferentes. Você pode chegar no Congresso, mas se não tiver as chaves, você nunca participa de verdade. Esse é o coração do centro de controle, um sistema que parece democrático, mas que na prática garante sempre o mesmo resultado. Até aqui nós vimos que o centro de controle da UJS funciona como uma engrenagem burocrática. Quem entra, quem fala, quem concorre. Mas existe uma camada ainda mais profunda, porque, ouvinte, a burocracia não se sustenta sozinha. Ela precisa de pessoas, de lealdade, de confiança cega. E é aí que entra a rede de poder da UJS, um sistema que usa cargos, carreiras e favores para consolidar a máquina. Se a burocracia é o corpo, a rede é o sangue que circula dentro dele. Nos congressos da Uni e da UBS, tudo parece muito espontâneo. Estudantes, militantes, bandeiras coloridas, palavras de ordem, mas por trás do espetáculo existe uma engrenagem invisível. Cada mesa de credenciamento, cada comissão organizadora, cada microfone tem alguém da UJS no comando. E isso não é por acaso, é estratégia. Esses cargos não são apenas funções técnicas, eles são moedas políticas, uma forma de premiar aliados, de fidelizar militantes, de garantir que ninguém saia da linha. Quem obedece ganha espaço, quem desafia perde tudo. É um mecanismo simples, mas poderoso. Transformar cada cadeira em um prêmio e cada prêmio em uma arma.
Eu me lembro bem. Quando eu entrei na JS, me prometeram uma vaga na comissão de credenciamento. Parecia uma honra, mas logo eu entendi. Não era só um cargo, era uma prova de confiança. Se eu fizesse exatamente o que mandassem, eu subia. Se eu questionasse, já sabia. Não ia sobrar nada para mim no próximo congresso. Era lealdade ou invisibilidade. Esse depoimento, baseado em relatos que se repetem em diferentes estados, ilustra como funciona a rede. Não é sobre política, é sobre sobrevivência dentro da máquina. E lembre-se, a máquina precisa estar sempre lubrificada. Quem cumpre as ordens recebe uma gota de óleo. Quem descumpre, enferruja. Mas os cargos internos não são o fim, eles são o começo. A UJS construiu uma verdadeira vitrine de carreiras. Quem passa pelo funil dos congressos, quem prova lealdade e engrenagem pode chegar muito mais longe. Ex-militantes da UJS se tornaram presidentes da UNE e da UBS, vereadores, deputados e secretários de governo. É um caminho já traçado, da comissão de credenciamento à cadeira do parlamento. E essa perspectiva cria algo ainda mais poderoso, a ambição. Não é só lealdade por medo, é lealdade por expectativa. Expectativa de que um dia você também vai subir. E é assim que o JS alimenta a máquina, com um sonho cuidadosamente controlado. Deixa eu te fazer uma pergunta, ouvinte. Quantas vezes você já viu, em qualquer espaço político, alguém que começou pequeno e de repente está lá em cima, em um cargo de destaque? Pois é, no movimento estudantil isso acontece o tempo todo, mas a diferença é que na UJS o caminho não é aberto para todos, ele é reservado. Quem tem a chave? A UJS. E adivinha, eles só entregam a chave para quem se encaixa no molde, quem não ameaça o centro de controle. É meritocracia ou é fidelidade disfarçada de mérito? Vou deixar você pensar um pouco nisso por alguns instantes. Outro aspecto central dessa rede é o sistema de favores. Quem já participou de um congresso sabe, passagem de ônibus, alojamento, alimentação, estrutura, nada disso é trivial. Tudo depende de uma organização. E quem organiza? A UJS. Na prática, isso significa que muitos militantes acabam dependendo da estrutura favorecida pela máquina para estar presente. Dependência que cria gratidão e gratidão que vira voto. É o velho truque do feudo. Quem controla a terra, controla o servo. No caso da JS, quem controla o ônibus, controla a militância. Se não fosse a JS, eu nem teria conseguido ir ao congresso. Eles pagaram passagem, arrumaram lugar para dormir, deram até comida. Mas, claro, tinha um preço. Eu tinha que votar na chapa deles. Era como se fosse uma dívida, entende? Esse tipo de dependência material cria uma relação assistemática. Não é uma escolha livre, é uma escolha condicionada. E é exatamente assim que o centro de controle se fortalece, pelo medo de perder o pouco que se tem e pela esperança de ganhar mais, se for obediente. Vamos costurar o que vimos até aqui. Cargos como moeda, prêmio para quem é leal, punição para quem desafia. Carreiras como vitrine, a promessa de um futuro político, alimenta a disciplina. Favores como dependência, passagem, comida, alojamento. Tudo vira instrumento de controle. Juntas, essas peças formam a rede de poder da UJS. E não é só sobre burocracia fria, é sobre gente, expectativa, medo, ambição. E no fim, tudo isso nos leva para o mesmo ponto. Garantir que a UJS nunca perca o comando. Nunca. E aí, ouvinte, a pergunta que fica mais incômoda: quando a juventude que se diz socialista recorre à violência para calar opositores, o que sobra da democracia que eles juram defender? Até aqui nós vimos a engrenagem do centro de controle da UJS. O filtro
de credenciamento, o controle das chapas, o monopólio do microfone, a rede de favores e cargos. Mas há momentos em que nem isso basta. Há ocasiões em que a oposição insiste, em que estudantes não se dobram à burocracia. E é neste momento que o JS aciona o seu mecanismo mais conhecido, mais temido, mais simbólico, o trator burocrático. É quando esse trator entra em ação, nada passa por cima dele sem ser esmagado. O apelido não é à toa. O trator da JS é uma forma como opositores descrevem a combinação de manobras regimentais, interrupções de fala, invalidações de documentos e até simples estratégias de exaustão. O jogo é simples, você tenta disputar, eles enrolam, retardam, criam recursos infinitos até que você canse ou desista. E se não desistir, vem a etapa seguinte, a pressão direta, as veias, as agressões verbais, em alguns casos até físicas. O que deveria ser um espaço de debate vira um ringue em que a JS não mede esforços para sair vencedora. Eu tentei protocolar uma chapa independente. Passei 3 dias preenchendo os formulários, reconhecendo assinaturas, organizando tudo. Quando cheguei na mesa, me disseram que a assinatura dos delegados estava ilegível. Eu pedi para trocar, disseram que o prazo tinha acabado. Naquela hora, eu percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, a mesa já tinha decidido. Antes de eu chegar, era o trator passando por cima de mim. Esse tipo de relato não é isolado, multiplica em cada congresso, em cada plenária. O trator burocrático não é apenas um apelido, é a essência do controle, a certeza de que no final a JS sempre vence. Agora, ouvinte, eu quero te convidar a uma reflexão. O que significa quando uma entidade que se diz democrática, popular, plural, recorre sistematicamente a manobras para manter o poder? Será que estamos diante de um movimento que representa a juventude ou de uma estrutura que representa apenas a si mesma? Porque democracia, de verdade, não tem medo do voto. Mas o centro de controle da JS mostra justamente o contrário, que quando o voto é livre, a hegemonia pode ruir. E é por isso que eles criaram esse sistema tão sofisticado, para nunca correr esse risco. A maior contradição, no entanto, é simbólica. A organização que carrega no nome a palavra socialista, que deveria ser o símbolo de participação, de igualdade e de justiça, na prática se transformou em uma máquina de controle, de exaustão e silenciamento. Aqui não se trata apenas de disputa interna do movimento estudantil. Trata-se de um modelo de poder, um modelo que se reproduz, que forma quadros, que projeta carreiras. O centro de controle não é só sobre eleições estudantis, é sobre a formação de lideranças que aprendem desde cedo a vencer não pelo debate, mas pela burocracia. E o que isso significa para o futuro da política brasileira? Essa é a pergunta que vai ecoar durante toda a nossa série. Hoje, nós abrimos a caixa preta do centro de controle da UJS. Vimos como o sistema se organiza, como ele se sustenta e como ele esmaga a oposição antes mesmo que ela tenha chance de existir. Mas o que acontece quando esse controle é colocado à prova em eventos de grande escala? No próximo episódio, nós vamos mergulhar nas denúncias de fraude do CONUNE. O Congresso da UNE, um espaço que deveria ser o ápice da democracia estudantil, mas que se transformou, segundo relatos, em um palco de manipulação e distorções. Se o episódio de hoje mostrou a engrenagem, o próximo vai mostrar as consequências dela em ação. E aí, ouvinte, eu te pergunto,
Será que a maior entidade estudantil do Brasil está mesmo representando os estudantes ou apenas servindo ao centro de controle da UJS? Esse foi o primeiro episódio da nossa série investigativa sobre os bastidores do movimento estudantil no Brasil. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é independente, não recebe patrocínio de partidos, empresas ou entidades estudantis. O nosso compromisso é apenas com a verdade e com você, ouvinte. A pesquisa, roteiro, gravação e edição foram feitos por mim e Yuri Leite. A trilha sonora vem do canal Som do Vídeo no YouTube. Compartilhe esse episódio, siga o podcast na sua plataforma favorita e nos ajude a levar essa discussão ainda mais longe. Na semana que vem, voltamos com mais um capítulo e com novas revelações.